A gente vai mudar de assunto agora, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retomar os ataques ao Banco Central. Foi a vez de Gleisi Hoffmann fazer críticas à instituição e a seu presidente, Roberto Campos Neto. Durante um ato contra a taxa de juros no Rio de Janeiro, na segunda-feira, a líder do PT assumiu se tratar de um embate ideológico e pediu a saída de Campos Neto. Acompanhe. Então, o embate com o Campos Neto é político, não é econômico. Ele representa um projeto que não foi eleito nas urnas. Ele não podia estar onde ele está. Essa questão da autonomia do Banco Central já é uma barbaridade. Porque o Banco Central é uma autarquia, gente. É uma autarquia. Ele é um banco. Ele é o Banco do Tesouro. E o Tesouro tem um banco para ele porque é muito grande. Ele não consegue operar direto dos bancos comerciais. Então o Banco do Tesouro faz a operação que precisa. Onde já se viu o banco ter autonomia em relação ao seu dono, ao seu cliente? Esse evento contra o Banco Central foi convocado pelo deputado federal Lindbergh Farias e teve adesão dos deputados Guilherme Boulos, Jandira Fegali, Raymond, Tarcísio Mota e pastor Henrique Vieira. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para que Campos Neto dê explicações sobre a atual taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 13,75%. Abro o giro com você, Zé. Temos 1 minuto e meio. Olha, todo mundo sabia que trata-se de um movimento político, né? Para dizer, olha, a economia vai mal porque o presidente do Banco Central. Olha, a incompetência desse governo, na verdade, ela está presa ao presidente do Banco Central que a gente não pode mexer. Isso é estranho, isso parece um amigo meu que participou do governo Castelo Branco, que um dia numa reunião ele disse, esse governo vai tão mal que até eu tenho vontade de falar mal dele. Então eu acho que Lula deve estar assim. Chegou na reunião sexta-feira lá e disse para os ministros, olha, a situação está tão ruim que até eu vou falar mal do governo. Porque falar mal do Banco Central é falar mal do governo. O Banco Central é o governo. O que há é uma regra que não se pode trocar, por enquanto, o presidente do Banco Central. Então, trata-se de um movimento político já jogando a culpa no Banco Central e assumindo que a economia não vai bem. 1 minuto e meio para você também, Tiago Pavinato. É engraçado, né? Onde já se viu um banco ter autonomia do seu dono, um banco ter autonomia do seu cliente. Bom, um banco sempre tem autonomia do cliente. Se não fosse isso, a gente não tinha tanta gente endividada, executada, agora com a possibilidade de ficar sem a carteira de motorista, sem passaporte no Brasil. E dono? O Banco Central não tem dono. O Banco Central ele é uma espécie de médico da saúde e da moeda. Quem é dono do médico? Ninguém é dono do médico. O médico é dono de um saber para manter a saúde de alguma coisa. O caso do Banco Central, ele é que define a saúde, ele que vê se a moeda precisa de medidas amargas, de remédios para ela não perecer. É tanta bobagem, né? Que eu nem prestei mais atenção. Depois da fala do Dantas, eu fiquei olhando aquela plateia da Gleisi e fiquei imaginando quantos selinhos será que o povo recebeu para ir naquela reunião. Você, Mota, em 1 minuto. Olha, o PT quer de qualquer jeito, a qualquer custo, o comando do Banco Central. Mas deu azar, porque o nosso Banco Central é comandado por Roberto Campos Neto, um dos melhores profissionais do ramo no mundo. E o Banco Central tem a missão de manter o valor do dinheiro. Para isso, ele usa a taxa de juros, para evitar que a inflação saia de controle. Agora, o PT não está preocupado com a inflação. Por quê? Meu palpite é o seguinte, o PT ainda acha que estamos em 2003. Eles não entendem que o mundo mudou, que as circunstâncias mudaram e que o cidadão brasileiro mudou. O PT esquece uma coisa, eles podem ter ganho uma eleição, mas não ganharam carta branca para fazer o que quiserem com o país. Cláudio Dantas, 1 minuto, Dantas. Olha, é sempre bom lembrar para que serve a autonomia do Banco Central, para que serve o mandato de um presidente do Banco Central, intercalando com o mandato de um presidente da República, que é justamente para evitar essa interferência política na política econômica, nos fundamentos da economia e no controle da política monetária. Esse é o mesmo princípio da lei das estatais.
então, que também foi aí relativizada pelo Tribunal de Contas da União. Estou esperando o Bruno Dantas ver o que faz em relação à autonomia do Banco Central, ele que também quer uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, um Estado, uma nação, ela só consegue se desenvolver quando tem instituições fortes, instituições que não podem variar conforme o governo de ocasião. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de situação em que o governo que chega, quer mudar as regras do jogo, nós continuaremos nesse nosso subdesenvolvimento.